Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com Inteligência. Mais uma oportunidade de você se aprofundar um pouco mais na gestão das suas emoções, no autoconhecimento. Eu sou Cleiton Pinheiro e hoje eu quero falar com vocês sobre como definir critérios na vida. Então eu anotei aqui algumas coisas importantes que eu quero compartilhar com você. Olha só, hoje eu vou falar sobre critérios. Inclusive este foi um tema que surgiu na live do Conectando com Inteligência na semana passada, que eu estava realizando ali no Instagram ao vivo. Então eu parei ali e falei, cara, realmente as pessoas elas não definem critério na vida delas. Então elas saem fazendo as coisas, saem tomando decisões, mas você em nenhum momento para definir realmente como você gostaria que aquela área da sua vida fosse. Como você gostaria que as coisas acontecessem. Por isso que definir critérios é muito importante. Porque imagine as empresas se elas saíssem criando vagas nos departamentos e não definissem quais são os critérios que elas utilizariam para contratar colaboradores. Ela simplesmente colocasse lá, olha, estamos admitindo operadores, mas qual é o critério? Não, chegar aí você coloca para dentro. Chegar aí, dos que você entrevistar, os que você gostar mais, você contrata. Imagina se fosse assim. Você vai falar assim, Cleiton, alguns líderes, algumas empresas fazem isso. Ok, mas isso não pode acontecer. Então, da mesma maneira que para algumas coisas acontecerem, precisa ter critério, por que na nossa vida a gente vive uma vida sem critério? E uma vez que você vive uma vida sem critério, a chance de você errar potencializa, a chance de acontecerem coisas que não são legais é muito grande e a chance de você se arrepender ou de você estar vivendo algo que você não gostaria de estar vivendo, com certeza é inevitável. Então por isso que eu anotei aqui 7 áreas que você precisa ter critério na sua vida. Cleiton, tem mais? Tem muitas áreas. Quando eu comecei a fazer esse estudo, quando eu comecei a definir, eu percebi que tem muitas áreas. Mas aqui eu quero falar apenas de 7, ok? Para você poder ter critério na sua vida. Vamos lá. A primeira delas, que é o que a gente fala justamente aqui, com relação às suas emoções. Essa é a primeira área que eu quero que você tenha critério. Porque olha só, com relação às emoções, vou te dar um exemplo. O que te tira do sério? Então defina um critério para algo te tirar do sério. Deixa eu ver se eu lembro o ano. Por volta ali do ano 2000, 2001. Eu não lembro exatamente o ano. Mas eu lembro que eu trabalhava como vendedor numa empresa. E eu comecei a passar mal. Então assim, durante o dia às vezes a minha pressão caía. Me dava assim uma tontura. Eu lembro que nessa época eu passava mal a ponto de vomitar várias vezes assim. E só que eu era novo, eu tinha ali 20, 21 anos. E aí eu fui no médico. E quando eu cheguei no médico, o médico olhou, fez alguns exames, pediu uma série de exames e tal, e falou assim, olha, na verdade você está com início, são picos de estresse que você está. Você já está estressado, mas você já está tendo picos de estresse. E eu lembro que nessa época a gastrite, eu tinha gastrite nessa época, aumentou. E ele falou assim, sua gastrite ela é nervosa, pelos picos de estresse. Então a gastrite ataca, você passa mal, a pressão cai, vem a tontura, vem uma série de coisas. Eu estava tendo uma série de coisas no meu corpo ali naquela situação. Eu lembro que quando ele falou sobre a questão do estresse, para mim foi um impacto grande emocional. Eu falei assim, poxa, eu sou um cara novo, como assim eu já estou estressado, já estou tendo estresse? Claro que a rotina de vendedor era uma rotina muito puxada, porque você começava o mês, e nessa época eu não tinha inteligência financeira, então eu gastava muito mais do que eu ganhava. E a minha mentalidade, olha só a mentalidade que eu tinha nessa época, era assim, eu faço a dívida e eu corro atrás. Então quanto mais eu tenho de dívida, mais eu preciso vender para pagar minhas contas. Só que aí eu pagava um preço muito alto emocionalmente, porque a falta de inteligência financeira faz isso. E eu tomei uma decisão. A partir daquele momento eu falei assim, olha, não é mais qualquer coisa que vai me tirar do sério, não é mais qualquer coisa que vai me desestabilizar emocionalmente. Claro que ainda nessa época
Se eu falar para você assim que a questão financeira era tranquila, não. É porque eu era escravo do dinheiro, então a minha mentalidade, pela escravidão que eu carregava, o dinheiro ainda tirava a minha paz. Mas vamos falar de pessoas. Não era qualquer pessoa que me tirava do sério. Não era qualquer coisa que me desestabilizava. Então eu defini alguns critérios. Então, para perder a paciência, para acabar com o meu dia, exemplo, eu defini alguns critérios. Então aquilo foi me ajudando emocionalmente ao longo dos anos. Entendeu? Eu defini o que eu aceitava e o que eu não aceitava das pessoas. Então, exemplo, eu tenho critérios na vida. Tem coisas que as pessoas vão me falar que hoje, com o nível de inteligência emocional que eu venho desenvolvendo, que eu venho aprendendo a cada dia, tem coisas que, ok, eu entendo que é uma ferida da pessoa e eu não vou ali falar nada. Mas tem coisas que eu já não aceito. Olha, até aqui, ok, mas aqui você já está faltando com respeito, ou isso daqui eu já não permito que as pessoas falem para mim, ó, até aqui você pode falar e tá tudo bem, eu entendo que você precisa desenvolver, mas isso aqui já não dá para admitir, entendeu? Por quê? Porque eu aprendi a ter critério, a estabelecer limites em algumas questões da minha vida, entendeu? Da mesma maneira que, olha só, qual é o critério que você estabeleceu para o nível de autoconhecimento que você vai carregar? Isso aqui é importante. O critério que você estabeleceu para o nível de autoconhecimento que você vai carregar. Cleiton, o critério que eu tenho é o seguinte, eu não preciso me aprofundar no autoconhecimento. Ok. Não, Cleiton, esse é um dos critérios que eu trouxe para a minha vida. Eu vou me aprofundar no autoconhecimento. Então, é importante você definir as feridas, os gatilhos, tudo que envolve a questão emocional, quais são os critérios que você estabeleceu. Porque se você não estabeleceu critérios, repare que as suas emoções elas oscilam muito e você não consegue identificar o que te tirou do sério ou o que te deixou muito feliz. Isso daqui é importante, tá? Segundo ponto que eu quero aqui, segunda área. Então a primeira são as emoções, a segunda área, a criação dos seus filhos. Para quem tem filhos, você precisa ter critérios. Então olha só que interessante, quais são os critérios que você definiu para a educação dos seus filhos? Isso daqui é importante você também definir. Porque olha só, eu lembro que o Vinícius ele devia ter uns 2 anos de idade. E era um domingo, eu estava deitado assistindo um programa esportivo. E aí ele veio e começou a pegar os brinquedos. E começou a pegar o brinquedo, começou a espalhar no chão, começou a brincar. E eu falei, não vai brincar agora não sei o que, não vai fazer bagunça não. E na hora veio uma reflexão, falei, peraí, meu filho tem 2 anos, é uma criança, e aí eu tô falando pra ele que ele não vai brincar agora, ele vai brincar que horas? E eu tô falando pra ele, não. E eu percebi ali que se a palavra não, se ela ficasse como se fosse popular pra ele, tipo assim, meu pai fala não, mas o não dele você pode fazer que não tem problema. E naquele dia eu entendi a importância do não, eu como pai com o meu filho. Então eu defini o seguinte critério, eu não vou falar não para ele para qualquer coisa. Porém, quando eu falar não, é não e ponto. Então olha só, eu vou evitar ao máximo falar não para ele, vou praticar empatia, vou me colocar no lugar dele, com a idade dele, o que ele deve, o que ele não deve, criança tem que brincar, criança gasta energia, então tem coisas que não tem muito o que eu fazer. Mas aquilo que eu entender que eu falar não tem essa de depois ele me convencer. Então eu vou fazer uma pré-análise antes e depois. E assim eu trouxe na educação deles. Então dificilmente eu falo não. O que geralmente eu faço uma pergunta até hoje. Meus filhos são grandes, casados, já formados, já são homens. E sempre que eles me pedem algo, eu trago uma reflexão. Mas faz muito tempo que eu não chego e falo assim, ó, não vai fazer isso. Só que ele sabe que quando eu falo, olha, não é para fazer, não vai fazer, não tem negociação. Então poucas as vezes eu tive que falar não. E depois de um certo entendimento que eles passaram a ter, eu trouxe mais reflexões para eles. Até porque tem coisas que eles podem aprender comigo, debaixo de uma direção, eu como pai. Ou eles podem achar que não é realmente aquilo e aprender com a vida. Só que aprender com a vida, geralmente a vida é mais dura. Como pai, claro que eu vou gastar sempre ali todo o meu conhecimento para direcionar. Eu lembro que meu filho o Vinícius mesmo tinha 18, 19 anos, mais ou menos isso, e ele falou assim, pai, eu vou para uma festa no final de semana. E o Vinícius não era de sair, muito caseiro, tal, muito tranquilo. Não, vai ter uma festa com o pessoal da empresa e tal, e eu pensei aí, vai ser num sítio, numa chácara. E eu pensei assim, eu falei, poxa, meu filho tem 19 anos. E eu não senti paz, eu não queria que ele fosse.
ali. E eu sentei com ele e falei, olha, eu não gostaria que você fosse, mas eu não tenho como te proibir. Eu até tenho, poderia chegar aqui e falar para você, ó, você não vai porque não sei o quê, porque você mora comigo. Nessa época ele ainda morava comigo, não era casado. Eu poderia falar assim, não, você não vai e tal, mas eu iria arrumar um conflito e eu não ia ensinar nada para o meu filho naquele momento. Então eu chamei ele e falei assim, olha, eu não gostaria que você fosse. Porque eu acho que não é legal, final de semana você não sabe, olha só, você não tem certeza com quem você vai, como você vai voltar. As opções que você está me falando de volta não vai dar certo, por causa do horário que você quer voltar. Eu acho que é perigoso. Uma série de preocupações como pai que eu tive ali com ele. E aí o que ele falou pra mim? Tá, eu vou ver. E eu lembro que ele passou a semana inteira, tipo assim, não, eu vou, tá tudo certo, tal, já vi como é que eu vou voltar, ok. E aquilo me incomodando. Aí na sexta-feira eu chamei ele e falei assim, filho, você decidiu? Realmente você vai? Porque se ele falasse que eu ia falar, então eu vou te fazer um pedido. Não vai. Eu não ia proibir, mas eu ia fazer um pedido pra ele. E aí quando eu falei assim, você vai? Aí ele falou assim, não pai, melhor não ir não. Tava pensando bem, pensando no que você falou, eu não vou não. E ele decidiu não ir. Mas olha só, se eu não tivesse lá atrás, quando ele tinha 2 anos de idade, estabelecido o critério de como eu iria direcionar meu filho, quando que eu iria falar não para ele, como que eu iria trazer para ele o ensino, eu poderia ter tido vários conflitos com ele e ter criado um distanciamento, feridas, uma série de coisas emocionais que eu sempre compartilho aqui com vocês e sempre direciono. Por isso que é importante você ter critério, então, principalmente na criação dos seus filhos. É importante você estabelecer isso, porque uma vez que você criou um critério, fica mais fácil para você guiar, direcionar, para você seguir aquilo que você estabeleceu como um critério. Terceira área, com seus amigos. É importante você ter critério com os amigos. Olha só, primeira coisa que quando a gente fala de critério, estabeleça limite para brincadeiras. Tá? Isso aqui é muito importante. Por quê? Primeiro você tem que ter critério com relação aos amigos e separar. No livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, ele ensina, é muito interessante esse capítulo quando ele fala sobre você classificar os amigos estratégicos, os íntimos e os necessários. Estratégicos, necessários e íntimos. E dentro disso você pode estabelecer critérios. Por quê? Porque olha só, que tipo de brincadeira eu vou permitir? Então assim, um amigo íntimo, ele pode brincar comigo até um certo ponto. Até um certo ponto, ele não pode falar o que ele quer. Mas ele é íntimo. Não. Você tem que ter critérios, você tem que estabelecer limites. E os limites você estabelece diante dos critérios que você define, ok? Os amigos necessários, critérios. Os amigos estratégicos, critérios. Porque se você não tem, todo mundo trata você de qualquer maneira, brinca, não sabe a hora de brincar, de não brincar. Então assim, eu evito brincar com algumas pessoas, porque a partir do momento que eu brincar, eu não sei qual é o filtro que ela tem, ela pode brincar comigo e passar do ponto e eu não tenho como chamar atenção, porque quando eu for falar, ela vai falar assim, mas você brincou comigo. Então por isso que eu evito. Então eu brinco com pessoas que eu já conheço e eu sei que a pessoa tem um bom comportamento, ela sabe separar as coisas. Então é importante você estabelecer critério com seus amigos. As pessoas que você quer ter ao teu lado, qual é o critério que você usa? As pessoas que você anda, que você vai para alguns lugares, qual é o critério? As pessoas que você fala assim, olha, eu conheço fulano é meu amigo. Qual é o critério que você utiliza? Porque se você não estiver utilizando nenhum tipo de critério, todo mundo é seu amigo, todo mundo você conhece e você, só trazer um entendimento para você, isso daqui eu vou explorar muito lá no Evolution, a partir do momento que você está ao lado de uma pessoa, você está validando essa pessoa. Você nunca sabe quem está ao seu lado e quem, às vezes, por tirar uma foto com você ou apenas porque está num ambiente público com você, como ela vai utilizar isso. Imagine uma pessoa que fala para você o seguinte, não, eu conheço fulano. E quando ela fala, você conhece o Cleiton? Então beleza, se você conhece o Cleiton, é verdade, tenho foto com ele aqui, a gente já, vira e mexe, a gente está junto. Pronto, eu estou respaldando, mas na realidade eu não estou falando para outra pessoa, olha, é uma pessoa de confiança, é uma pessoa de caráter, não. Por isso você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter critério com as pessoas que você anda, com as pessoas que você vai ser visto em público, as pessoas que você vai postar uma foto junto com ela, porque você está fazendo uma ligação de imagem, você pode estar respaldando essa pessoa ou ela está respaldando você. Isso pode ser de maneira positiva ou negativa, por isso tenha critérios, por isso que com os amigos é tão importante. Tenha critério para as pessoas, os amigos que você leva na sua casa. Eu conheço muita gente, mas
Eu tenho uma categoria de amizades, vamos dizer assim, para trazer na minha casa. Cleito, você pode levar na sua casa uma pessoa estratégica? Pode. Se você está fazendo isso consciente dentro dos critérios, é estratégico você convidar aquela pessoa na sua casa, porque você, na realidade, é uma conexão que você quer ter. Eu sempre falo o seguinte, o importante é você ser intencional e ter clareza sobre isso. O ruim é o seguinte, você levar uma pessoa na sua casa e falar assim, cara, nossa, eu amo a sua amizade, eu gosto de você há muito tempo. E na realidade você está com uma estratégia, você tem uma outra intenção. Não faça isso, você está mentindo, entendeu? Mas tenha critérios para as pessoas que você vai levar na sua casa. Você pode, um dos critérios, eu vou trazer na minha casa sempre pessoas estratégicas, é um critério. Eu só trago na minha casa pessoas íntimas, é um critério. Eu só trago na minha casa familiares, é um critério. Não importa, que aqui não tem certo ou errado. Critério não tem certo ou errado, é o critério que você estabelece de acordo com os seus valores. Isso aqui tem que estar claro para vocês, ok? Então, tenha critério nas pessoas que você leva na sua casa. E na saúde das amizades que você tem, o quanto elas te ajudam, o quanto elas facilitam para você. Outra área que você tem que ter critério na sua vida profissional. Que tipo de profissional você quer ser? Quais são os critérios que você estabeleceu? Que tipo de profissional você se tornou? Isso aqui é importante. Por quê? Porque se você não tiver critério, você pode oscilar muito nas fases. Um dia você é produtivo, outro dia não é. Um dia você fala mal das pessoas, outro dia você não fala. Um dia você produz muito, no outro dia você só enrola. Então, profissionalmente, você tem que ter critério. Eu sou um profissional de excelência, eu sou um profissional que tudo aquilo que eu me coloco à disposição para fazer eu executo, eu sou um profissional que quando eu dou minha palavra eu cumpro. Ó, são critérios. Então é assim, Cleito, olha, se eu falar que eu vou fazer, acabou, porque eu dei minha palavra. Eu sei o peso da minha palavra, o critério que eu tenho quando eu dou minha palavra. A área profissional é importante, entendeu? Na área profissional, o que você não aceita? Quais são os critérios que você tem? Cleito, na área profissional eu não aceito pessoas virem falar mal do líder, ok? Eu não aceito pessoas falarem mal de outras pessoas, eu não aceito que as pessoas queiram meter o dedo no meu trabalho, eu não aceito que as pessoas me critiquem, não importa, porque aqui eu não estou falando que é certo ou errado, tá? O que eu estou trazendo para você aqui é o seguinte, defina critérios. O nosso ponto de hoje é definir critério. Se é certo o critério que você definiu ou não, aí é uma outra aula, não é essa. Essa que é só chamar sua atenção para que você defina critérios, ok? Outra área aqui, ó, com os seus valores. Então, com os seus valores você precisa também ter critério. Então, olha só, um dos pilares da minha vida, um dos meus valores, não mentir. Então, olha só, a mentira, ela pode ser um critério que você trouxe para a sua vida e se tornou um valor seu e um pilar seu. Eu não vou mentir, eu não minto, Cleito. Porque eu entendi que, primeiro, a mentira, e eu não vou mentir em hipótese nenhuma, você pode trazer isso como um critério, a mentira, quando eu minto, eu me afilio ao diabo, sem perceber. Porque a mentira, ela te faz uma associação, ela te afilia ao diabo como filho, porque se ele é o pai e você mentiu, você é o filho, é mais ou menos isso. Mas eu achei muito interessante hoje, estou gravando aqui, mas de manhã eu estava no culto, e o pastor falou algo que assim, eu falei, caramba, é verdade. Ele falou o seguinte, eu até anotei, ó. Quando você mente, você se afilia. Você se torna filho do diabo, como eu disse aqui. Só que tem uma coisa, errar é humano, mentir é pecado, são duas coisas diferentes. Então, você cometer um erro não quer dizer que você mentiu. Por quê? Porque você nem tinha noção do que você estava fazendo, você descobriu depois que você estava errando, você foi lá e corrigiu. É diferente da mentira, é diferente de quando você fala algo que você sabe que não é aquilo, ou você sabe que não é bem aquilo, você está mentindo, porque você está afirmando algo que você não tem certeza. Ou quando você identifica que você está cometendo um erro e você continua fazendo aquilo. Então, muito cuidado. Separe a mentira do erro. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você cometer um erro porque você não sabia que realmente era aquilo. Mas outra coisa é depois que você descobriu. A sua atitude depois daquilo tem um peso importante, tá bom? Então, nos valores que você estabeleceu para a sua vida, você precisa ter critérios também. Coisas que você não abre mão, ok? Outra área que você precisa ter critério, com as autoridades. Quem são as autoridades? Ó, pai e mãe é uma autoridade na sua vida. O seu líder religioso, o pastor, o padre, não importa, é uma autoridade na sua vida. O seu chefe
O seu líder na empresa é uma autoridade na sua vida. Pessoas que que são colocadas na sua vida como autoridade, exercem algum tipo de autoridade na sua vida. Você precisa ter critérios também. Como é que você trata essas pessoas? O quanto você respeita uma autoridade? O quanto você faz algumas coisas, entendeu? Nesse final de semana, eu fui realizar um treinamento para uma igreja, Central do Avivamento, lá no Rio de Janeiro, com meu amigo pastor Leandro. E quando eu estava preparando esse treinamento, eu vi algo na Bíblia que eu achei bem interessante. Eu não tinha visto ainda aquele trecho, aquela passagem. Porque ela fala o seguinte, que Miriam e Arão estavam questionando alguns comportamentos, vamos dizer assim, de Moisés. Um dos questionamentos era porque ele ia casar com uma mulher etíope, se não me engano. Mas ele ia casar com uma mulher e eles estavam questionando. E Miriam fala para Arão assim, mas será que então só Moisés que tem revelação, só Moisés que sabe das coisas, só Moisés que é usado por Deus, então nós também não somos mais usados por Deus? Então olha só, nesse questionamento você pode trazer que ela estava questionando a autoridade de Moisés, questionando as atitudes de Moisés e questionando inclusive, então só Moisés que pode ser usado por Deus, ninguém mais pode. Olha o questionamento que eles estavam fazendo. E a Bíblia fala que nesse momento Deus chama os três. É igual o líder, quando você está falando alguma coisa, de repente o líder chega e fala assim, vocês dois, vem aqui na minha sala. Ou vocês três, vem aqui na minha sala. Conforme isso está acontecendo, entre Midian e Arão, Deus aparece e fala assim, vem aqui, e chama Moisés. Chama os três na tenda. E Deus fala o seguinte, que ele fala com líderes, com profetas, através de sonhos, de revelações, mas que Moisés, pela intimidade que ele tem com Moisés, pelo servo que Moisés é, ele fala face a face. Então o que Deus está falando é o seguinte, olha, eu falo com quem eu quiser, mas principalmente, que Deus está deixando muito claro nessa passagem, que ele fala com os profetas, através de visões e de sonhos, e Deus está falando assim, e por que vocês, sabendo disso, estão questionando o líder? E aí o que Deus faz? A Bíblia fala que Miriam começa, na hora ela tem lepra. Então, o corpo dela é todo revestido de lepra. Então, assim, Deus ali castiga ela. E aí, olha que interessante. O mesmo Moisés que ela estava criticando, ou que ela estava questionando, é quem depois vai interceder por ela. Porque Moisés vai até Deus e pede para ele ter misericórdia. Mas mesmo assim, Deus deixa ela 7 dias com lepra. E aí, o fato dela ficar isolada, que ela tem que ficar isolada, todo mundo tem que esperar ela se curar para eles continuarem avançando. Mas ali me trouxe assim uma reflexão diante do que aconteceu, porque a maneira como Deus se posicionou e questionou e puniu ela na hora, entendeu? Então assim, o quanto você realmente tem critérios, porque com certeza se na vida deles eles tivessem critério de que nunca questionar uma autoridade, isso não teria acontecido. Se eles tivessem critério de nunca falar mal do líder, isso não teria acontecido. Por isso que quais são os critérios que você carrega com você com relação à autoridade? Eu aprendi muita coisa com o pastor Tiago e com relação à autoridade. Então, essa questão de você definir critérios é muito importante, tá? Não estou falando aqui só de pastor, não. Estou falando de autoridade de modo geral, com seus pais. Com as autoridades, exemplo, quando você está no trânsito e um policial te para, é uma autoridade. Um juiz é uma autoridade. Então existem ambientes que você frequenta, que existem pessoas que naquele ambiente ela é autoridade, o quanto você respeita. Isso vem dos critérios que você estabelece, ok? Vamos lá, gente, para mais uma aqui. Então eu já falei das emoções, da criação dos seus filhos, dos seus amigos, da sua vida profissional, dos seus valores e da autoridade. 7º ponto, defina critérios para o que você comunica. Então aquilo que você comunica para as pessoas você tem que ter critério. Porque olha só, rede social é uma maneira de comunicar, você tem que ter critério. Quais são as pessoas que você segue? Por que você segue? Quais são os critérios que você estabeleceu para seguir essas pessoas? Primeiro ponto. 2º ponto, o que você posta também vem do critério que você definiu. Porque o que você posta, você comunica algo para alguém. Ok?
Então, redes sociais é um lugar onde você comunica sobre você. Por isso que você tem que ter critério. Outra coisa que você tem que ter critério sobre o que você comunica é, exemplo, a roupa que você veste. A roupa que você veste comunica algo. Isso também vem dos critérios que você definiu para você. Olha, eu quero comunicar isso, então eu tenho que vestir essa roupa. Então você tem que ter critérios até para a roupa que você veste, porque a roupa que você veste está comunicando algo. Os ambientes que você frequenta, você também está comunicando algo. Olha só que interessante. Então, na nossa comunicação com as pessoas, aquilo que a gente quer comunicar, rede social é importante ter critério, o que você veste é importante ter critério, ambiente que você frequenta é importante ter critério. Deu para você refletir a importância de você ter critério na sua vida? O quanto essa aula abriu a sua mente? Escreve para mim nos comentários. Nós chegamos aqui no sétimo ponto. O quanto te trouxe clareza? O quanto você vai ter um olhar diferente? E olha só, porque eu estava falando aqui algumas coisas, eu tenho certeza que vocês estavam indo para outras linhas. Caramba, lembrou de outras coisas que você não definiu o critério e que te prejudicou. Então escreve para mim o quanto essa aula de hoje ajudou. Abriu mais a sua mente. Expandiu mais a sua mente. Te ajudou com conhecimento. Escreve para mim nos comentários. Eu gosto de ler. Eu sempre falo sobre isso com vocês. Repare que hoje eu vim até o final. Eu não parei para falar, olha, até aqui, não. Porque eu quero no final. Agora eu quero parar para ler o que você vai escrever, o quanto essa aula de hoje te ajudou a ter critérios. Por quê? Porque esse é um dos critérios que eu tenho. Eu gosto, vamos lá, dentro da rede social, do Cleiton aqui, treinador, palestrante, não importa como você me vê, como um líder, como um mentor, como um conselheiro, não importa como você me vê. Mas um dos critérios que eu estabeleci para este Cleiton é acompanhar o que os meus seguidores escrevem. Por isso que eu sempre falo, você está chegando agora na minha rede social, coloca Cleiton no meu canal no YouTube, sou novo por aqui. E você repare que eu sempre vou lá e te dou boas-vindas. Mas é um dos critérios que eu estabeleci. Então por isso que agora, nesse momento, eu quero que você escreva o que você achou dessa aula. Entendeu? Uma outra coisa que eu vou pedir para você, só vou pedir uma coisa. Que você faça a inscrição nesse canal, é só isso que eu vou te pedir. Então faz a inscrição nesse canal, desde que esse canal esteja te ajudando. Então eu queria que você estivesse inscrito. Cleiton, mas você vai pedir para curtir? Não. Porque eu sei que se você gostou do vídeo, você vai curtir ele automaticamente. Você não vai pedir para compartilhar? Não. Porque aí, se você sentiu que esse material ele é bom, você vai compartilhar, não preciso pedir. E outra coisa, eu não quero que você faça o que eu estou pedindo, eu quero que você faça porque você tem entendimento. Isso é uma outra coisa que eu vou trazer bastante. Eu já pedi muito para compartilhar, não, eu vou mudar agora. Então eu só vou te fazer um pedido, que é você fazer a inscrição no canal. Agora, a curtida e compartilhar é de acordo com o seu entendimento. Se você entender que vai ajudar outras pessoas a você compartilhar, faça. Se você não tiver esse olhar, não se preocupar com isso, não faça. Mas pedido de inscrição, esse sim. E se possível, escreva o que você achou dessa aula. Porque é muito importante ter critérios na vida. Se você não tiver critérios, a sua vida se perde, você se distrai, você desvia do caminho que você queria chegar a alcançar muito fácil. Então, esse foi o nosso tema de hoje e com certeza te trouxe uma visão diferente. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio. Evolution. Este é o próximo passo. Se você quer acelerar o seu processo de crescimento e de desenvolvimento, você precisa fazer parte do Evolution. O Evolution é um ambiente de transformação e mudança de mentalidade. É isso. Ele é o próximo nível. Ele é um ambiente seleto, o ticket é mais alto, sim, porque ele é um ambiente onde você tem pessoas de um outro nível. É um ambiente de transformação, é um ambiente de mudança de mentalidade. A experiência que você tem nesses 3 dias, ela é bem impactante. Por isso que, quando eu defini critérios para o Evolution, o que eu quero alcançar com o Evolution, o que eu quero que as pessoas saiam do Evolution, quais são os critérios que eu estou definindo para o Evolution. Por isso que algumas coisas precisam ser desse jeito. 3 dias, a turma tem que ser menor, um grupo seleto, um ticket mais alto, porque o impacto na vida dessas pessoas é muito grande. É o próximo nível, para você entender mais sobre a gestão emocional, gestão de pessoas. Gestão de pessoas eu não estou falando só para você que é líder, não é isso não. Gestão de pessoas é porque você, independente do que você faça e do nível que você esteja, você tem que gerir pessoas, você tem que saber lidar com essas pessoas. Então por isso que esses são os 2 pilares do Evolution. Gestão pessoal e gestão de pessoas. E eu ficaria muito feliz se você ficasse esses 3 dias comigo nessa imersão. Aqui na descrição do vídeo tem o link. Lê, entra no site. Tem dúvidas?
fala com a minha equipe, me chama no direct do Instagram. Se você quiser, pode me chamar, eu vou te atender lá e vou direcionar você para alguém da minha equipe, tá bom? Então faça parte do Evolution. Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.